Como a gente comentou no começo, né, daqui da nossa noite, tem esse encontro tem uma característica especial, que é de fazer discussão, debate sobre questões culturais e trazer à tona inquietações, né, que são levantadas, né, ao longo de encontros, de bate-papos sobre o fazer cultural da cidade. Para compor esta mesa hoje, eu gostaria de convidar nosso grande amigo Rênio Quintas. E esse programa não é feito em homenagem ao Rênio, mesmo sendo sempre às quintas, viu? Ele pega carona. Bom, Rênio Quintas. Eu queria também convidar o Vladimir de Carvalho. Vladimir Carvalho, seja bem-vindo. Nosso grande amigo, cineasta, sempre presente nas discussões culturais. O deputado distrital Joey Vale. Cadê? Opa, tá aqui? Tá chegando? Já chegou, tá aqui, ó. Ah, tá aqui o jogo. Vamos lá. E também o amigo de muitos anos, e é um cara assim de brio, afinal de contas é um botafoguense como eu, né? Aprendeu a lidar né, com o sentimento aí alvinegro, o senador Rodrigo Hollenberg. Queria agora, antes de chamar, ele está agoniado, ele que não pode ver o microfone. Já não, é você que chama ele, né? Eu queria chamar o anfitrião da casa, que na sequência entregará o microfone para o nosso convidado, debatedor, né, que é o Paulo José. Mas eu queria antes passar a palavra, né, para o Luiz Amorim. Luiz Amorim, que é o criador, né, desse espaço de cultura chamado Tebone, que hoje, né, ele até está perdendo o nome, né, vai ter que fazer como um monte de gente, né, daqui a pouco vai virar Luiz Tebone Amorim, né, porque todo mundo só fala, ó o Tebone ali. Bom, então, Luiz Amorim. Boa noite a todos, né, boa noite aí o grande Rênio Quintas, o Vladimir, o Rodrigo aí, que topou vir participar desse debate, o Joey Vale, e quero convidar também o querido amigo Paulo José Cunha, que vai mediar esse debate. Vou ser muito breve, porque a gente vai bastar um videozinho ali acho que de 8 minutos no máximo. A gente, quando criou o movimento Viva Arte, foi a ideia de reunir o pessoal da cultura, né, para criar essa Ágora. Na verdade, é um movimento que não tem coloração partidária nenhuma, que nós criamos a Ágoras, que é o Ágora Brasiliense. Quem não sabe que a Ágora é aquela praça grega de debater, trazer o poder público e os artistas para debater junto com a sociedade e registrar e gravar algumas promessas e a gente poder cobrar. E a gente agora vai passar para... Luciano, roda o VT aí para a gente, por favor. É um VT rápido, de 8 minutos. Oi? Ah, tá, tem um vídeo então, aqui para o pessoal assistir o VT aí. Aqui também a síndrome de Juruna, o índio. Gostamos de gravar para depois cobrar. O senhor se comprometeria, se eleito, a enviar o seu secretário de Cultura semestralmente para discutir o andamento da política cultural aqui no Tebone? Semestralmente não, porque eu acho que é um tempo muito longo. Eu acho que tem que ser um tempo mais curto para poder debater com a comunidade aqui trimestralmente, razoável, porque 6 meses você traçou a política, discutiu, mas tem que acompanhar. Então, um período de 3 meses, você dá um encaminhamento, debate, discute, não só aqui, Luiz, mas nós precisamos fazer isso com mais frequência. E mais, eu topo que o governador venha aqui discutir também cultura. Maravilha. Com a nossa comunidade. Melhor ainda. No dia 1º de dezembro, o movimento Viva Arte, que é este movimento onde estamos neste momento, vai encerrar suas atividades do ano. O senhor aceita o convite para vir fazer um balanço do seu trabalho junto à classe artística do DF neste dia? Está topado. Eu vou fazer só uma correção, Vicente.
O meu trabalho não é junto à classe artística só. O meu não, trabalho tudo bem. Trabalho tudo bem. Isso é sempre. Sempre que eu tiver chance, em dezembro, ou em outubro, ou em setembro, tudo bem. Agora, deixar claro, reiterando, o meu trabalho tem como protagonista e destinatário o cidadão. Isso é muito importante para não perder de vista, porque eu não quero estabelecer com vocês uma relação assentada sobre a mentira. Não quero isso. Eu quero trabalhar com vocês para alcançar o cidadão. Esse é o objetivo permanente da política pública de cultura. O Movimento Viva a Arte reuniu-se hoje para discutir a pauta que será tratada com o secretário de Cultura do DF, Hamilton Pereira, na primeira Quinta Cultural do Tebone, que se realizará no dia 29 de março próximo. Há mais de 2 anos, há 2 anos, mais de 2 anos, nós começamos com essa ideia do Movimento Viva a Arte. Aí a ideia era de reunir um grupo de amigos para criar uma estratégia de cobrança, né? De cobrar do poder público. Nossa área, como a área de cultura, que era cobrar, né, o secretário de Cultura. Nós tivemos a felicidade de fazer o debate com todos os candidatos a governo, né, registramos, gravamos as promessas de cada um, e uma das promessas que era que o secretário de Cultura viesse aqui a cada 6 meses. Tivemos um debate em março, né, do Vladimir Carvalho, que era o Vladimir Carvalho, Paulo Zé Cunha, eu acho que foi Minérios, né, o Nicolas Ver, que estava naquele dia, né, no debate. E esse encontro, a gente é uma preparatória para o grande encontro, né, do dia 29, um ano depois, né, a gente não fez questão que o secretário viesse a cada 6 meses, como foi o prometido do governador, do candidato, o Guinero na época. A gente achou que não é necessário, né? Agora eu acho que tem muita coisa para bater o papo, para conversar. A nossa preocupação hoje, eu quero repetir aqui o que o Luiz Martins falou, há um descolamento, entendeu, do Estado e da sociedade. Há uma separação entre uma nova burocracia, entendeu, e a sociedade que produz a cultura. A política cultural desse governo do Hamilton, além de não estar privilegiando a sociedade brasileira, está sufocando e acabando com a cultura. Acho sempre muito positivo quando a gente tem oportunidades como essa de sentar, refletir, analisar e repensar uma série de questões que são importantes diante de um governo que está aí já no momento de mostrar a que veio, né? Então a gente está começando a se incomodar com uma certa inabilidade, apatia e total ausência de uma proposta política realmente ampla, séria e real para a nossa cidade. A reunião de hoje, como tantas outras que já víamos aqui no Tebone, são altamente produtivas, são muito válidas e têm um sentido realmente de organizar a classe artística. É que esse movimento, sobretudo Viva a Arte, está extremamente organizado, com uma pauta bem direcionada e algo muito em comum, que é essa ânsia de que o Estado meramente apoia as manifestações culturais, porque ao Estado cabe isso, aos artistas cabe produzir, cabe executar. Bem, agora sobre os artistas, eu acho que essa união
de estar movendo um pouco mais da cultura, de mostrar que nós temos voz diante da sociedade, porque mudos, ninguém nunca vai saber o que a gente vai querer falar. Então, a partir do momento que a gente expõe isso um pouco mais, e acho, de acordo com o que foi dito na reunião, do artista estar nas ruas, do artista tanto estar se movendo pela área governamental ou não, mas que o artista está presente dentro da sociedade. A minha impressão é muito boa, porque eu acho que o Viva a Arte começa a criar personalidade. Até então éramos apenas um movimento de artistas das várias vertentes culturais da cidade. Eu acho que a partir de hoje a gente começa a ter personalidade, a gente começa a discutir como se fosse uma fala única, o que é que nós queremos, por que nos excluem, enfim. Eu acho que hoje a importância dessa reunião de hoje foi a personalização do movimento Viva a Arte. Vladimir, o que você espera da reunião do dia 29 com o secretário? Antes de mais nada, o entendimento, não é? Nós temos uma demanda, claro, o secretário tem as suas tarefas e missões que são da maior importância para essa cidade e não é um confronto, não se trata de um confronto, mas quem sabe de uma colaboração, né? Nós somos exigentes também, nós temos um contencioso muito grande, a gente identifica falhas na condução do processo cultural de Brasília, não é de hoje. E esse diálogo só pode ser um diálogo que vai enriquecer as possibilidades da gente transformar isso em algo positivo, algo que seja realmente esteja à altura da capital da República. Nós estamos aqui com o Luiz Amorim, que foi o anfitrião da reunião de hoje, do Viva a Arte, e a gente vai ouvir dele qual foi a impressão que ele ficou da reunião e o que ele espera para a reunião do dia 29 com o secretário Hamilton. A gente foi um encontro, acho que muito produtivo, muito bacana, muito legal mesmo. A gente está tentando agrupar, né, fazer um movimento para cobrar, né, do governo, né, do secretário de Cultura, e também propor sugestões para realmente a cultura virar aí um marco importante na cidade. Bom, gente, eu já me apresentei na hora do poema. Queria só agradecer a gentileza, mais uma vez, ao Luiz Amorim, que nos convida para participar desses eventos, que são extremamente importantes para a nossa cidade, para a cultura da nossa cidade. E agradecer a presença dos debatedores dessa noite. Rênio Quintas, Vladimir Carvalho, o Rodrigo Hollenberg, o Joey Vale. E eu queria iniciar dizendo, a propósito daquele primeiro vídeo, que eu estava aqui, mediei os dois debates, tanto com o governador, então o candidato, como depois com o secretário, já tinha sido nomeado, Hamilton Pereira, que nós ficamos muito chateados porque as promessas não foram cumpridas. Nenhum deles cumpriu a promessa de estar aqui, cumprindo o que determina a própria natureza da atividade pública, que é a prestação de contas dos atos de quem nos governa. Essa promessa ficou no ar e a gente ficou tentando, indo pessoalmente à secretaria, marcamos várias vezes. Em todas as vezes o secretário, infelizmente, inventava uma desculpa e não comparecia, como não compareceu hoje. Então, isso está se repetindo, eu não sei qual é a razão, não sei se é o temor de algum tipo de confronto com as cobranças que inevitavelmente serão feitas. É nossa função, nós somos cidadãos e temos o direito de cobrar das autoridades pelo menos o cumprimento das promessas que foram feitas. Já não falo nem das obrigações, que essas aí já não precisam nem de cobrança. A gente sabe disso. De qualquer maneira, eu queria começar esse debate passando a palavra para o maestro Rênio Quintas, que pode falar um bocadinho sobre a história do FAC, Fundo de Apoio à Cultura,
e as armadilhas de sua nova regulamentação. Ele está mais por dentro, porque ele vem acompanhando diretamente esse assunto. Rênio. Bom, boa noite. Agradecer a lembrança do meu nome para estar aqui com vocês essa noite, agradecer a presença de vocês. Só um instantinho. Os nossos parlamentares. Logo depois das rodadas, a gente vai ter perguntas do público, tá? Só isso, Rênio. Pode prosseguir, desculpe. Beleza. Bom, eu vou fazer um breve histórico, porque a história é longa pra caramba, dá umas 3 horas, mas eu vou ser 5 rápido. minutos. Eu sou rígido com o tempo. É o seguinte, o FAC é um fundo que começou em 1999, é um fundo que foi, a princípio, uma lei do Geraldo Magela, que depois que criou uma lei de incentivo que nunca foi utilizada devidamente. Do artigo 14º em diante, virava o fundo que conhecemos, só que era Fundo de Apoio à Arte e à Cultura. Depois, num outro governo, do governador de Rima Infeliz, que eu não vou falar o nome do cidadão, ele simplesmente acontece que tirou a arte do fundo, ficou só o Fundo de Apoio à Cultura, e a nossa luta todo esse tempo foi de um Conselho de Cultura paritário, né? Primeiro nós conseguimos botar um cara lá do movimento cultural, depois avançamos para 6, afinal de contas eles ficaram 20 anos no poder, né? Então deu tempo de fazer muita luta, muita coisa. Então a gente, no final do último governo, no último desgoverno, tínhamos já essa comissão, esse Conselho de Cultura paritário. O grande detalhe é que ele estava sem dinheiro. No final do governo nos Acuda, simplesmente uma relação que havia dos caras que forneciam, são os varejistas que passam aqui, vêm aqui vender, varejista não, perdão, no atacado, né, aquele monte de coisa. Então, eles deixavam um pouquinho do dinheiro no fundo. E outras fontes de financiamento. Bom, essa fonte se extinguiu, o Goiás ou outros estados ficaram mais atraentes para os capitalistas, e eles foram para os outros estados e abandonaram o Fundo de Cultura. Quando Deus os acuda assumiu, simplesmente o fundo não tinha mais dinheiro, acabou. Então tinha um cara na Secretaria de Cultura chamado Beto Salles, que havia sido um fomentador da Lei Sarney, um cara muito bem articulado, era funcionário de carreira do Ministério da Cultura, e nós, sabendo disso, fomos lá falar com ele: precisamos resolver isso aqui, o dinheiro acabou e não vai ter recurso. Bom, aí conseguimos convencer os parlamentares, em 2 turnos daquela velocidade, de colocar o fundo sendo suportado por 0,3% da receita corrente líquida. A nossa Constituição, né, do DF, que é a lei orgânica, foi adendada com esse detalhe. Com isso, o fundo pulou de 3 milhões para 4 milhões, à época pulou para 12 milhões, porque só foi sancionado em agosto. No ano seguinte, pulou para 19 milhões. Hoje, nós estamos em 60 milhões de reais. Então, nós temos é o maior fundo do Brasil, né, em termos de proporcionais à população. O Rio de Janeiro tem 125 milhões, que foi agora promulgado pelo governador Sérgio Cabral, só que há uma metade voltada para o audiovisual. Então, o nosso ainda permanece proporcional à população, é o maior fundo. E o que eu vejo, o governo Agnello, com o subsecretário de Fomento, Leonardo Hernandes, melhorou muito o FAC. Existe... o FAC era assim, como também tinha pouco recurso, não era muita grana, então fazia lá o que dava, tudo assim, totalmente na galega, não tinha a menor organização. Eles cercaram, organizaram, informatizaram, fizeram uma série de avanços, uma série de ferramentas, e num momento muito difícil, porque o Estado foi destruído, né, gente, no último governo. O Estado foi para o Brasil e praticamente foi jogado à bancarrota, destroçado institucionalmente. Então, não tem funcionário na Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Cultura sem funcionários, a estrutura lá toda, entendeu? Os equipamentos públicos todos destruídos, e os funcionários se aposentando. Só nesse aqui foram 110 funcionários que se aposentaram nesse último ano. Então, é assim, uma debandada, né? Então, fica cada vez mais difícil você administrar um fundo de 60 milhões. Então, eles conseguiram fazer algumas coisas. E, por outro lado, devido a esse Estado que sofreu aquela violência do desgoverno anterior,
os organismos de fiscalização do Estado ficaram arrepiados, né? Então, pioraram o olhar, recrudesceram a fiscalização e eles tiveram que atender algumas exigências da Procuradoria que eu acho exageradas. Eu acho que, principalmente, um cara... Para concluir, Rênio. Para concluir, um cara com o poder de ter sido de confiança de um governador, ele deve peitar a Procuradoria. Agora, não sei até onde que é possível você regular com o Estado essa situação. Então, hoje, nós temos muitos recursos, nós temos uns editais feitos de forma que nós consideramos muito burocratizado, e agora estão querendo propor um novo decreto para o FAC. Um novo decreto que regulamenta o FAC. O novo decreto é o decreto, a lei que cria o FAC, e o decreto é aquele que regulamenta aquela lei. Esse decreto está vindo com uma série de coisas que possibilitarão uma utilização indevida no nosso entendimento. Porque esse fundo e essa conquista desse recurso foi da sociedade civil. Portanto, deve voltar para a sociedade e não servir ao Estado. E do jeito que esse decreto está, há um certo olhar assim, de utilização de recursos que vão ser destinados para fins de uso da Secretaria de Cultura e não da sociedade civil. Eu acho que deve ser uma coisa compartilhada, mas quem faz cultura é o povo e não o Estado. Tá? Era isso. Ótimo. Boa síntese. Vladimir. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Está ouvindo? Melhor. Bom, eu quero agradecer a minha inclusão nessa mesa, vamos dizer assim, aqui. Agradecer ao Teboni, agradecer ao Luiz Amorim. E, especialmente hoje, além dos companheiros de sempre aqui, o Reino Quintas, o Paulo José, o poeta, e os outros que aqui estão à volta, eu acho que as duas figuras que aqui hoje comparecem só enobrecem esse tipo de debate que questiona os problemas da cultura em Brasília. O deputado Joy Vale e o senador Rodrigo Hollenberg. São especialmente pessoas bem-vindas, porque já deram demonstração de serem amigos daqueles que fazem a cultura em Brasília. Nós estamos aqui, sempre. Olha aqui a gente de novo. Outra vez. Né? Porque nós somos, o Teboni, o Açougue Cultural Teboni, virou uma espécie de plantão da resistência da cultura em Brasília. Isso já é fato que circula, que todo mundo sabe que aqui realmente tem um compromisso com a cultura, um compromisso com o desenvolvimento da cultura e das artes em Brasília, e contando, inclusive, com as pessoas que fazem a cultura. Eu acho, do meu ponto de vista, que não adianta manobras, subterfúgios, coisas que a gente vê claramente que é para nos desestimular, nos desmobilizar, nos desmotivar. Não adianta. Nós estamos aqui permanentemente esperando Godot. Mesmo que Godot não chegue, porque o Godot, no fundo, não existe, né? Se o Godot não veio, pior para o Godot. Então, eu queria dizer o seguinte: há essa ausência, uma ausência que, inclusive, incomoda a todos nós, porque seria, cá entre nós, seria muito importante para o próprio debate se o Hamilton Pereira, o nosso secretário, Sua Excelência, aqui estivesse, que estivesse, inclusive, como foi programado, como ele prometeu aqui há coisa de 2 anos e meio atrás, com a Pedra e Cal, que estaria aqui, quando a gente propôs que fosse uma reunião semestral, ele disse, não, tem que ser mês a mês, sei lá, uma proposta assim, bastante alentadora para aquele momento. E isso não aconteceu. E eu acredito, com o brilho que lhe é próprio, um cidadão acostumado ao debate, afeiçoado à cultura, não é à toa que ele é secretário da Cultura, estaria não só brilhantando, mas contribuindo para a gente resolver os nossos problemas. Inclusive, eu, do meu ponto de vista, e o Reino já tangenciou esse aspecto, o FAC foi alentador. Nos últimos 2 anos,
foi realmente alguma coisa de muito positivo nessa cidade. Nunca filmamos tanto, nunca fizemos tanto teatro, cenas contemporâneas, grupos na periferia, outros pequenos grupos também de teatro, nos vários teatros da cidade, se beneficiaram do recurso do FAC, que, como ele disse, o ordenamento era, claro, democrático. Né? No meu segmento, é exemplar. O último Festival de Brasília, senador Hollenberg, houve uma inscrição no Festival de Brasília de 112 filmes. Pulamos daqueles 20, no máximo 20 filmes inscritos, que eu estou dizendo. Pulou-se para 112 filmes, não é pouco. Isso é a prova de que, com eficiência, com ordenamento, fazendo certo, nós temos o potencial. Nós não temos só potencial, nós já demonstramos que podemos fazer, promover essa cidade para fora das suas fronteiras. Isso é inegável, isso é inalienável. Há que haver sensibilidade, e acredito, mesmo que a gente não tenha, vamos dizer assim, estímulos, eu já disse, não adianta nos desestimular, porque a gente está mobilizado permanentemente. Nós somos insistentes. Vladimir. Para concluir. Para concluir, eu quero dizer o seguinte. Há, ao meu ver, uma sombra sinistra, tenebrosa, sobre os nossos destinos de produtores dele. Porque está vendo? Sempre tem um quê, sempre tem alguma coisa a nos perturbar. Não adianta, nós estamos aqui, vamos ficar aqui. Mas, insidiosamente, se a gente não tiver alerta, se a gente não tiver essas datas marcadas, se a gente não tiver aqui de plantão, realmente, ainda mais com um ano como esse, conturbado, daqui a pouco é Copa do Mundo, Copa das Federações, Confederação, Olimpíada, não sei o que lá, 2 milhões de pessoas que vão se reunir no Rio, que naturalmente vai afetar também a vida de Brasília, a vida do Papa, tudo isso. E uma prévia de eleições. Naturalmente, me desculpe a ausência, mas o nosso competente MOR, que está aí, incompetente MOR, que aí está, que foi capaz de fazer um estádio de futebol que chegou à casa dos 1 bilhão e 600 milhões, tirando o dinheiro da Secretaria de Cultura, de Educação, da Saúde e da Segurança, ele vai nadar, ele vai surfar numa certa onda. E isso nos leva a ficar mais atento ainda, mais vigilante ainda, porque o ano próximo é o ano de eleição. Então, essa sombra tenebrosa tem que ser vigiada de perto. A gente tem que ir fundo, senador Hollenberg, deputado Joivale, para ver se a gente septa esse comportamento insidioso de fazer um outro FAC, desfigurando, ou então acenando com a lei de incentivo fiscal, que a gente já sabe, também vai ser manipulada. Então, é um apelo que eu deixo aqui, inclusive aos legisladores aqui presentes, deputados, senadores, porque nós estamos aqui permanentemente e vamos vigiar. Né? Dizia o DN, de infeliz memória, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vamos ficar aqui vigilantes. A gente aprende com todo mundo, Vladimir, até com a UDN. Queria passar a palavra para o senador Rodrigo Hollenberg. Olha, essa lembrança do Vladimir, antes de Rodrigo começar a falar, é da maior importância. Se cada um de nós aqui trouxer pelo menos mais um, no próximo encontro de debates desse tipo, a gente rapidamente multiplica esse movimento e a gente toma conta dessa cidade. Rodrigo. Bom, boa noite a todos. Eu quero manifestar minha alegria de estar aqui na companhia do Paulo, do Vladimir, do Rênio, do Jô e de todos vocês. Quero fazer um cumprimento especial ao Luiz Tiboni. Acho que o Luiz é uma pessoa que representa a resistência do que eu chamo do espírito de Brasília, que precisamos resgatar por inteiro, que é esse espírito de ocupar as ruas
com arte. E o Luiz me lembra um pouco o Né e o Lúcio. E o Concerto Cabeças. Toda vez que eu venho aqui, eu me emociono um pouco e me lembro de uma fase muito boa de nossas vidas. E aqui hoje eu vejo o Renato Matos, vejo o Rênio, vejo o Nicolas Bé, Vicente Sá, que eram pessoas, naquela época nós não tínhamos cabelos brancos, éramos quase crianças, mas aquilo representava, e tenho certeza que todo mundo que viveu aquilo quer continuar vivendo aquilo. Eu penso assim, a cidade que eu imagino, que deve ser, que nós devemos exercê-la em toda a sua plenitude, essa vocação, é uma cidade que deve ter como suas referências de desenvolvimento, de imagem, de inclusão social, as áreas de educação, ciência e tecnologia, meio ambiente e cultura. Eu acho que é isso que vai fazer, efetivamente, de nós uma cidade diferente. Acho que essa é a vocação da nossa cidade. Eu tenho pensado muito no que seria uma economia da educação, em que nós pensamos, por exemplo, estamos gastando 1 bilhão e 600 milhões de reais para um estádio que ainda não está pronto, ainda vai ter as obras do seu entorno. Eu fico imaginando se parte desse recurso, a totalidade desses recursos, fossem gastos na melhoria das nossas escolas, na construção de auditórios, de espaços de cultura, de espaços esportivos, se articulássemos a educação com a agricultura familiar, com a questão da merenda escolar, enfim, criar uma nova economia nessa cidade. E a cultura, efetivamente, ela tem que ter um papel fundamental, sair do discurso para a prática. Nós vivemos numa cidade que muito cedo foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. O mundo reconheceu em Brasília algo singular, algo inusitado, que mereceu esse reconhecimento. E nós, quando eu digo nós todos, mas especialmente os governos de Brasília, não têm essa compreensão do que representa a cultura para a economia, inclusive, também a economia dessa cidade. E quando a gente vê a questão do FAC, o FAC foi uma conquista importante da população de Brasília. Ela tem que ser mantida. Ela tem que ser mantida como política de Estado. E a gente tem que separar o que é política de Estado do que é política de governo. Quando se faz, por exemplo, um decreto, se propõe um decreto em que se busca retirar recursos do FAC, primeiro para as comemorações oficiais do Distrito Federal, ou para a contratação de serviços que são de obrigação da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Cultura, nós estamos, com isso, desfigurando o FAC como instrumento de política de Estado. A Secretaria de Cultura tem que ter o seu orçamento para a contratação de serviços, para a realização das festas que são importantes do calendário oficial da cidade, mas esses devem ser recursos que devem estar separados do FAC. Mas eu penso que a gente deve pensar a cultura em todas as suas dimensões. E se a gente for ver o que está acontecendo hoje na cidade, primeiro, os espaços culturais da cidade. Nós temos o Museu de Arte de Brasília, está lá, a bancada federal botou um recurso para recuperar. Nós temos um acervo fantástico que está ali guardado, sendo deteriorado, sendo perdido, e nós não temos a capacidade de recuperar o museu, que com muito pouco em relação ao que tem sido gasto, por exemplo, no estádio Faria. Nós temos o Teatro Nacional, nós temos o Espaço Cultural Renato Russo, nós temos o Centro Cultural de Ceilândia. Os espaços da cidade estão degradados. Nós precisamos ter uma política para os servidores da Secretaria de Cultura. Ainda esses dias fazíamos uma reunião com algumas pessoas da cultura, e as pessoas reclamavam que quando um artista chega para demandar um serviço da cultura, encontra, na maioria das vezes, claro que existem sempre exceções, pessoas totalmente desestimuladas, enfadadas, estão fazendo aquilo como se fosse um fardo, quando deveriam estar fazendo com toda animação, com todo entusiasmo que o serviço público requer. Então, são questões que nós precisamos refletir como um todo. Mas eu, sinceramente, acho que a cultura pode ser o grande instrumento de revolução de mentalidades, mas também a gente tem o viés da cultura como
como uma economia criativa dessa cidade, como uma vocação dessa cidade que precisa ser exercida na sua plenitude. Obrigado. Deputado Joey Vale. Ok. Agradecer o espaço, boa noite. A gente tem trabalhado muito e a minha forma de entender que os mandatos são ferramentas coletivas, eu quero pragmaticamente colocar, o Rênio tem utilizado bastante, vai lá na Câmara e fala, e a gente está sempre lá ajudando, é que nesse sentido, eu queria colocar o mandato Brasília Sustentável para que a gente possa fazer esse trabalho. E a primeira coisa, de ferramenta legislativa que nós temos, já que o secretário não veio aqui e foi convidado, vamos convocá-lo à Câmara e fazer uma audiência pública sobre a política de cultura do Distrito Federal. Essa é uma lógica, essa é uma ferramenta simples. E aqui eu não misturo o lado pessoal com a questão institucional. Estou simplesmente falando, tem uma instituição e um poder que vai convocar um outro poder para prestar contas. Aliás, essa ferramenta foi criada na Câmara agora, que é uma comissão permanente de fiscalização, governança, controle social e fiscalização, que já está funcionando nas grandes áreas e que já está fiscalizando. E para isso, e para prevenir o que nós sabemos e que acontece, e esses dias eu estava pensando o passado, qual foi o bom governo que Brasília teve? Zé Aparecido? Pois é. Então, quando a gente olha e percebe, a gente precisa combater uma coisa importante, que as campanhas aparecem, vêm aí, e a gente cai de novo na mesma conversa, que para mim chama estelionato político. Tá certo? É uma situação que nós precisamos combater. Não é possível o político, o governante, prometer da forma como se promete, de forma irresponsável, sabendo que não vai cumprir. Ou então ser inocente a ponto de imaginar que essa máquina corrompida, corroída, ineficiente, ineficaz que está aí, vai se conseguir fazer alguma coisa, se não for com a sociedade civil organizada juntos. Não existe a possibilidade se não se conectar uma rede, que é a própria rede do bem, porque a rede do mal está conectada, e eu vejo ela todos os dias, e ela tenta me envolver todos os dias. Então, o FAC é um produto, como disse meu senador Rodrigo Hollenberg, uma política de Estado, e tal qual precisa ser reconhecido pela sociedade como um produto público, com todas as características que um produto público tem que ter. Participação, transparência, controle social, e isso daqui nada mais é do que o controle social. Por isso eu estou aqui, venho, e não tenho nenhum problema de aparecer, e eu acho que as pessoas têm que vir aqui conversar. Mesmo que seja para dizer, gente, estou errado, errei, está certo, como vamos fazer? Vem para dentro, vamos juntos, porque é difícil fazer. Porque eu tenho certeza absoluta que houveram avanços, aqui está aí o FAC, né? E que aqui tem pessoas que só ajudariam, porque são comprometidos e apaixonados. Essa é a grande lógica do artista e da cultura. Nós trabalhamos com pessoas apaixonadas. E, mais uma vez, quero reforçar a questão de que os mandatos nada mais são do que ferramentas do coletivo. Eles não protagonizam. Eles precisam ser ferramenta e os protagonistas têm que estar aqui, são vocês. Eu faço esse apelo porque eu tenho trabalhado nesse formato. Quem procurou o mandato Brasília Sustentável sabe. E a gente tem o pé no chão, saber que o avanço é importante, mas a possibilidade do avanço é pequena se formos sozinhos. Existem políticos sérios. Tem dois nesse palco aqui. Então, coloco aqui à disposição, como sempre coloquei, essa ferramenta do coletivo, que é o mandato Brasília Sustentável. E essa que o debate vai continuar, quero colocar que, sem querer distribuir papelzinho, panfleto, tem uma mesa ali, quem quiser, eu tenho lá o escrito, umas coisas escritas, sobre a lei das vilas culturais, que está aí, é sancionada, para discussão, sobre o Viva Arte nas escolas, que infelizmente foi sancionado, o governador não sancionou, vetou, mas foi aprovado na Câmara e nós vamos derrubar o veto, porque une
cultura e educação nas escolas públicas, com pessoas comprometidas. Então, estou à disposição para o debate. Muito obrigado. Me perdoem a ironia, mas eu dou a palavra agora ao secretário Hamilton Pereira. Infelizmente, ele não vem como não veio de outras vezes. E eu vou insistir com isso aqui, porque realmente é uma coisa absurda que depois desse compromisso publicamente assumido, como a gente viu nesse vídeo aqui, a gente continue a falar para nós próprios. Não é? É uma coisa absolutamente absurda. Mas vamos prosseguir. Vladimir Carvalho, agora com 5 minutos, falar um pouco sobre a questão do polo de cinema e a política do audiovisual, para a gente prosseguir com o debate. Eu vou tentar ser o mais breve possível, eu não preciso me delongar. Eu queria, antes de mais nada, e objetivamente, me congratular com a atitude e a proposta do Joy Vale de convocar o nosso secretário para uma audiência pública na Câmara Distrital. Isso aí já é um avanço, já é alguma coisa de objetivo que se faz aqui, nesse momento, aqui e agora. E eu queria só retomar alguma coisa que eu pensei lá atrás, na primeira vez que falei, que é como se me dirigisse a Sua Excelência, o secretário Hamilton Pereira. O Godot, esperando o Godot. Eu queria dizer mais uma vez que foi extremamente positivo, que foi extremamente frutífero os últimos 3 anos do FAC, por paradoxal que seja. Com o Hamilton aqui, ou sem Hamilton aqui, isso é a prova de que há possibilidades. Não é? Se faz a coisa de forma ordenada, acontece. E eu dou exemplo da minha área, porque, na verdade, nunca se publicou tanto, com verbas, com recursos do FAC, na literatura. Está aqui o João Bosco, que não me deixa mentir. Publicações que foram oriundas dos recursos do FAC, até a literatura, chegou até a literatura, não só a música, não só o teatro, não só o cinema, como os grupos de teatro, grupos de dança, o folclore, o Seu Estrelo, especialmente, faço aqui essa alusão, porque é realmente uma coisa, é o próprio sincretismo, não digo nem brasileiro, o sincretismo brasiliense, é um produto genuíno, porque não existe no Brasil coisa igual. E, ao mesmo tempo, é igual ao Brasil, eu não sei, é uma coisa extraordinária.